O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que o Santo Evangelho nos prepare para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, caro telespectador, nesta terça-feira a liturgia da palavra nos presenteia com estes 2 belos textos sagrados que nos inserem neste mistério que nós celebramos da Páscoa do Senhor, da vitória da vida e da esperança sobre a morte e a opressão. Na verdade, a experiência de ressurreição, embora seja um acontecimento histórico, realizado num determinado tempo de nossa história de forma concreta e operante, só pode ser tocado por meio da fé. Historicamente, os dados são frágeis para atestar a ressurreição de Jesus, mas aqueles que testemunham, porque o veem, nos ensinam que também nós podemos tocá-lo por meio do crescimento na fé. Hoje nós nos deparamos com algumas situações na visita ao túmulo que agora está vazio, exatamente porque a morte não foi capaz de segurar aquele que o horror havia matado. A misericórdia que se manifesta no amor misericordioso do Pai nos oferece a toda a humanidade aquele que não podia ficar aprisionado aos poderes da morte, o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, quando Maria está diante do túmulo vazio e chorando, certamente porque agora não encontrara o corpo do seu amado, daquele amigo que havia transformado a sua vida, que havia reconstruído toda a sua história, a sua essência. E ela não saber onde estava,
era como que uma segunda perda, da primeira da sua morte e agora, porque ela não pode prestar-lhe as últimas homenagens. Os amigos desejam fazer estas coisas àqueles que partem. Então, enquanto chora, ali é surpreendida por anjos que dizem: por que choras? Aquele que procuras não está aqui, ressuscitou. Ela olha mais adiante e depois Jesus pergunta: mulher, por que tu choras? Ah, Senhor, se foste tu que levaste o corpo do meu Senhor, dize-me e eu irei buscar. Até o momento, Maria ainda está anestesiada, paralisada pela dor da perda e pela decepção do acontecimento. A frustração ainda a amarra de tal forma que ela não consegue enxergar os sinais da ressurreição, nem mesmo naqueles 2 primeiros anjos que estavam no túmulo, muito menos naquele homem que venceu a morte. Só então, quando Jesus diz Maria, e só Deus é capaz de pronunciar o nosso nome, como que revelando a nossa verdadeira identidade, ela reconhece: meu Senhor. Desperta a fé que estava aprisionada, anestesiada pelo medo e pela frustração da morte do Senhor, naquele que é o nosso Salvador. Maria dá agora os primeiros passos da fé, mas ainda está aprisionada pelo desejo de querer aqui na terra as regalias da amizade do Senhor. E quando vai segurá-lo: não me toques, ainda não subi para o Pai, mas tu vás e anuncias que todos deverão me aguardar na Galileia, porque eis que eu vos precederei até lá. Algumas simbologias muito concretas do Evangelho de São João. Não me segures, exatamente para dizer que o desejo do ser humano é conter as coisas boas, é segurar, é não deixar que as coisas maravilhosas se afastem. Mas Deus nos ensina que estas coisas jamais serão perdidas se formos capazes de tocá-las pela fé. A única maneira de aprisionarmos, ou melhor, de nos apoderarmos desta experiência da ressurreição é a fé. Embora seja um acontecimento histórico, pela história jamais chegaremos a Cristo. Nós chegamos hoje pela fé, que dá sentido à nossa existência, que dá sentido à nossa vida e que nos permite compreender o porquê Ele passou pela morte e ressuscitou. É a fé que, aos poucos, diante da luz do ressuscitado, nos mostra quem nós verdadeiramente somos e nos faz desejar ser quem Deus nos gerou. É o que acontece hoje na primeira leitura, quando Pedro, pregando, dizia: aquele que vós crucificastes, o Pai o ressuscitou. E todos ficaram apavorados com esta palavra, porque a luz do ressuscitado apresentada por Pedro agora também ilumina a sua vida, invade a sua história e permite perguntar: mas o que é que nós devemos fazer? É o que nós também hoje, diante dos nossos pecados, de nossas misérias humanas, à luz do ressuscitado, devemos nos perguntar: Senhor, o que é que nós devemos fazer? E Pedro diz: convertei-vos, acolhei-o, convertei-vos cada um de vós, e seja no nome do Senhor batizado, e recebam o dom do Espírito Santo, porque esta promessa que hoje se realiza é para vós, mas também para os vossos filhos, para aqueles que virão. Isto Pedro lhes deu testemunho
e os exortou. Caríssimos irmãos e irmãs, que nesta celebração nós peçamos, diante do mistério da ressurreição, a graça de nos assemelharmos a Cristo, nos configurarmos com Ele diariamente, para rompermos as cadeias que nos amarram, o pecado que nos subjuga e escraviza, e livres em Cristo, dizermos como é bom ser cristão e acreditar na sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.